o Senhor ele tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais a nos fazer. E muitas vezes nós ouvimos assim: ah, mas o crente passa por luta, o crente só passa por perseguição. Não, o crente só não passa por isso. Nós muitas vezes passamos, temos essas dificuldades, mas a vitória ela é garantida, a vitória é certa, porque o Senhor já nos deu a vitória. Então, quando nós entramos numa peleja, nós já sabemos que nós vamos vencer, independente quanto tempo vamos passar por ali. Mas nós cremos que o Senhor já nos deu a vitória. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos. Nós rendemos graças a Ti, Pai, pois o Senhor tem se feito presente em nossa vida. Senhor, e tudo nós damos graças ao Senhor. Tudo nós te louvamos, Senhor. Meio às lutas, meio às dificuldades, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos abençoado, Pai, e nós somos gratos a Ti, Pai. E, Senhor, nessa noite, Pai, não será diferente, Senhor. Nós estamos aqui para Te louvar, exaltar e adorar o Seu santo nome. Que o Seu nome, Pai, seja exaltado nesse lugar, Pai. A Tua palavra fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. E para a honra e glória do Seu santo nome, nós estamos em mais pessoas aqui neste lugar reunidos, Senhor, para louvar e exaltar o Seu santo nome. Então, Senhor, se faça presente neste lugar. Venha, Senhor, com a Tua presença, encha nossos corações, encha as nossas vidas, que os louvores, ó Pai, possam vir de encontro às nossas vidas, que a palavra possa ser santificada nos nossos corações nessa noite. É o que nós te louvamos e nós te agradecemos, amém? Aplauda o Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de vencer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluias, aplauda o Senhor. A vontade de buscar a Ele vem dEle, a vontade de adorar a Ele vem dEle. Que nessa noite entregue ao Senhor. Aleluias. Se você faz presente neste lugar, que nessa noite você se renda ao Senhor. Adore a Ele, exalte a Ele. Aleluia, santo, santo, santo é o seu nome, Pai. santas o seu nome. Aleluia. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim.
faça eu querer, faça eu querer em mim. Faça eu querer, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Vem com a tua glória, vem com a tua unção, com o teu poder. Senhor, que o Senhor venha encher cada coração nessa noite, Pai. Senhor, o Senhor conhece cada vida, cada pessoa que entrou neste lugar, cada pessoa que está assistindo, Pai, esse culto online, Senhor. O Senhor sabe cada necessidade de cada vida, Senhor, que cada coração necessita. E, Senhor, e vem com o vento de poder, vem com a tua glória, vem com a tua unção. Pois só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode renovar e transformar vidas, ó Deus. Senhor, que nessa noite, Pai, vidas possam ser transformadas pela tua glória, pelo teu poder, pela tua unção, Pai. Venha neste lugar, vento de poder, venha neste lugar. Aleluias. Vento de poder, sopra em meu viver, faz eu querer, como um vendaval, sobre nada, faz eu querer, Irmãos, hoje nós vamos falar sobre alguns elementos relevantes na vida do cristão. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Elementos relevantes na vida do cristão, ou elementos essenciais, ou elementos significativos na nossa vida, que nós precisamos ter. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vamos orar mais uma vez? Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. E que você saia daqui cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria divina e cheio da tua parte espiritual que esteja totalmente sobressaindo a tua vida. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, glorificamos o Teu nome. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque nós temos um Deus vivo, santo, perfeito. E nós podemos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, recorrendo a Ti, ó Pai, em todas as áreas. E em primeira mão, Senhor, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós também, ó Pai. Mas primeiramente, pelo Pai que o Senhor é, o Pai presente, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai que não abandona os Teus filhos. Nós agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Nos ajude, nos dê sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos alguns elementos na nossa vida que não pode faltar. São alimentos, água e ar. Ficar sem isso aí, nós morremos. E assim como o nosso corpo precisa desses três elementos, nós também precisamos de alguns elementos na vida cristã. Nós precisamos de alguns elementos na nossa vida espiritual. E sem esses três elementos, a vida do cristão está longe do que ela poderia ser. Porque a gente precisa, isso é algo básico, assim como para a nossa vida. E quando Cristo nos alcança, quando Cristo vem e nos alcança para a salvação, nós vamos viver agora em decorrência daquilo que Ele fez por nós. Tem uma frase de Agostinho que vai aparecer aí, Davi vai projetar para a gente. É a primeira frase, eu acho, Davi. Isso, obrigado. Agostinho, ele fala o seguinte: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Amém?
Quando nós estamos procurando Deus, muitas vezes achamos que nós não vamos encontrar. E eu disse hoje pela manhã, e nós temos falado sempre isso, as pessoas estão sedentas pelo Evangelho. As pessoas estão sedentas por uma paz que elas não conseguem encontrar. Elas ficam procurando meios, não encontram. E essa paz somente Jesus pode dar. Não há outro caminho. Graça irresistível. Quando Deus vem, Ele tenta alcançar nosso coração, Ele consegue, porque a graça dele, ela é uma graça irresistível. Amém? Então, quando você chegou até Cristo, você o procurou, mas Ele já queria você. Ele já tinha um plano para a tua vida. Deus já tinha um propósito para você. É uma das coisas que a gente precisa entender e compreender, que o Senhor está conosco, abençoando, nos guardando contra toda espécie de artimanhas de Satanás, porque Ele nos deu a palavra dEle. Então, quando quando eu vou procurar Deus até depois da minha salvação, Ele se adianta, Ele sabe todos os meus pensamentos. E quando nós olhamos aqui para este versículo, por esta razão, desde o dia em que nós ouvimos o Evangelho, desde o dia em que nós ouvimos a palavra de Deus, e Paulo está dizendo para os colossenses, não deixamos de orar por vocês. Mas tem um propósito aqui, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós cantamos aqui. Faça em mim o teu querer. Isso é a vontade de Deus e não a minha. Amém? É a vontade de Deus sobressaindo sobre o meu eu. O meu eu agora sai de cena. Deus é o centro. Jesus é o centro da nossa vida. E Paulo nos fala pelo menos 3 elementos na vida do cristão. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Nós temos falado sempre isso. Eu já tenho vivido o propósito. Eu já tenho vivido a vontade de Deus. Se eu estou no caminho dele. Se eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu oro para o Senhor agrada da minha oração? A minha oração ela é bíblica? A minha oração é algo que eu estou dizendo para o Senhor, coisas que Ele aprova? Ou eu vou orar coisas que eu sei que eu não vou receber? Quando nós pedimos alguma coisa para o nosso Pai, nós já sabemos que a resposta é sim ou não. Mesmo assim, a gente tenta algumas vezes. A gente tenta algo que nós vamos receber, mesmo um não. Assim que funciona. E com Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. Quando o nosso filho pede para você, por exemplo, pai, eu quero um carro, ele tem 15 anos, você vai dar um carro? Ninguém vai dar. E Deus é a mesma coisa. Nós pedimos coisas para Deus que não é o momento muitas vezes. E se eu estou fora da vontade de Deus, eu não compreendo o que Deus quer. Só quando eu entro dentro para conhecer a vontade de Deus, tudo muda. Porque eu preciso entender que eu preciso ser preenchido do conhecimento da vontade de Deus. Isso não é difícil de compreender. Cada palavra, cada pensamento, cada ação que eu fizer precisa ser o que Deus quer. Aí sim eu ando de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o conhecimento da vontade de Deus. E o comportamento e a minha conduta reflete Jesus? Onde eu estou? Eu tenho refletido Jesus? As pessoas, nessa semana eu vou trabalhar, as minhas ações, está refletindo Jesus? As pessoas olham e falam, olha que bênção, glória a Deus por essa vida, ou não? Ou pensa totalmente ao contrário da minha vida? É nessa hora que nós precisamos refletir Cristo. É nessa hora que nós precisamos, na nossa conduta, em nosso comportamento e nas nossas palavras, refletir Cristo. Tudo aquilo que eu falar para as pessoas precisa ser bênção. Onde eu estiver, eu preciso lançar palavras de bênçãos, não palavras de derrotas. Eu não posso ficar dentro de casa falando palavreados de baixo calão o tempo todo, palavras torpes, porque isso não agrada ao Senhor e não transmite graça aos que ouvem. Então a minha palavra precisa ser uma palavra agradável, temperada com sal, conforme Paulo diz. Então nós precisamos sempre estar ministrando algo para as pessoas, para que as pessoas cresçam, entendam quem é o Cristo que eu sirvo. Porque nós vamos responder por isso. Quem eu sou hoje? Que cristão eu sou? Eu conheço a vontade de Deus para a minha vida?
Será que eu tenho vivido uma vida superficial aqui nessa terra? Uma vida de derrota? Uma vida que não desfruta das abundâncias de Deus aqui na minha vida, aqui nessa terra? Quantas vezes haviam coisas que estavam vindo sobre a minha vida, irmãos, eu repreendia, eu não queria aquilo. Hoje parece que há uma aceitação das coisas daqui, coisas terrenas que nós vamos aceitando e achando normal, que não é para aceitar. Sabe, algumas coisas da nossa vida que você sabe daquilo que eu estou falando, você passa por isso na sua vida. Pai, isso aqui, eu quero isso para a minha vida. Se eu não quero, eu vou orar. Eu vou orar para Deus, Senhor, tire isso de mim. Tira esses pensamentos de derrotas, tire essas ações que eu estou fazendo, porque eu quero glorificar o Senhor. E quando a minha vida muda nesse sentido, o Senhor derrama bênçãos sem medida sobre a minha vida. Amém? Faça isso para você ver. Irmãos, em todas as áreas. Em todas as áreas. E aqui eu não estou dizendo que nós vamos ser isentos de tribulações, de forma alguma. É na tribulação, é na provação que nós crescemos em Deus. É nessa hora que nós vamos tendo maturidade para viver uma vida cristã aqui nessa terra. A partir do momento que eu começo a ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus, a minha conduta muda. O meu comportamento muda, porque eu sei agora como que é a vontade de Deus através das Escrituras. Da oração. Quando eu falo com Deus, qual tem sido o meu papo com Deus? Como tem sido a minha conversa com o Criador? Que ao mesmo tempo Ele é meu amigo. Que Jesus fala: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora, onde que está isso? Na palavra. O que Ele manda? O que Ele pede? Está na palavra. Então você é meu amigo se faz o que eu vos mando. Infelizmente, muitos cristãos não querem que Deus esteja envolvido em suas vidas. Eu falei hoje de manhã, quando eu tenho alguma coisa, quando o Senhor me abençoa com uma casa, um carro, minha vida profissional, uma loja, alguma coisa, eu consagro isso ao Senhor. Eu consagro aquele ambiente a Deus. Entende? E consagrar a Deus, irmãos, muda tudo, porque agora este ambiente vai ser para a glória de Deus. O meu trabalho agora vai ser para a glória de Deus. Eu vou chegar lá no meu escritório amanhã para trabalhar, eu não vou amaldiçoar meu patrão, meu chefe. Eu não posso fazer isso. Porque aí é pior. Porque a reclamação, a murmuração é totalmente contra Deus. A gente vê isso. O povo de Israel murmurando, reclamando, muitos não entraram na terra prometida. Nós temos vários exemplos. Então eu não posso reclamar do meu trabalho, está ruim, preciso fazer alguma coisa para mudar. Não ficar reclamando, não ficar xingando, não ficar amaldiçoando, lançando palavras de derrotas, lançando palavras que pesam o ambiente, e pessoas, elas vão estar totalmente carregadas, e fica um ambiente hostil, fica um ambiente, muitas vezes não dá para coexistir ali pessoas dentro deste lugar. Então eu preciso sempre conhecer a vontade de Deus. Não deixar de orar para as pessoas, para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Às vezes acontecem coisas, nós já achamos que faz parte da vida, às vezes não. Às vezes é Satanás ali, tentando alguma coisa. Às vezes é o diabo tentando destruir o meu dia, por exemplo. E às vezes são pessoas mesmo. Mas, só que se nós observarmos a palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não são contra pessoas, mas a nossa luta é contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. Lá em Efésios capítulo 6. Então eu vou me revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau. E todos os dias são maus. Só que nós precisamos resistir em nome de Jesus. Aí vem os ataques do diabo, vem os ataques das coisas deste mundo e nós estamos revestidos. Nós não seremos atingidos por conta da armadura do cristão, da armadura do crente. Amém, igreja? Segundo, agora eu preciso andar dignamente diante de Cristo. Andar digno.
Não um andar que as pessoas olham e falam que esse camarada ele não tem Cristo, não reflete. Quantas vezes você já ouviu, mas aquela pessoa ela é cristã? Quantas vezes nós ouvimos isso? Isso mancha o nome de Deus. E aí? Como que eu faço na minha vida? E aqui no versículo 10, acho que vai aparecer aí, nada a ver. O próximo, tem o versículo 10 aí? Não sei se colocou. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possa agradá-lo. Possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Eu tenho agradado em tudo o meu Senhor? Eu tenho frutificado na minha vida cristã? Eu tenho feito discípulos? Irmãos, quando parte de mim, quando parte aqui do púlpito, isso, eu preciso ser o primeiro a fazer. A ter um discipulado, por exemplo. Eu preciso estar discipulando pessoas também. E discipular pessoas nada mais é do que passar para ela aquilo que está nas Escrituras. Para que ela possa crescer e frutificar. Porque nós sabemos que a palavra de Deus fala que nós precisamos dar frutos. Se eu não dou fruto, eu sou cortado. Uma das coisas que a gente precisa compreender. Andar dignamente diante de Cristo. Conhecer, possuir a sabedoria, a vontade de Deus é uma coisa chamada cabeça de conhecimento. A vontade de Deus ela deve ser vivida. Amanhã, por exemplo, eu estou vivendo a vontade de Deus. Eu vou trabalhar. Para a glória de Deus eu vou trabalhar. Eu estou fazendo aqui, é para a honra e a glória do meu Deus. Todas as coisas. Eu tenho feito. Eu consagro o meu dia ao Senhor. E quando eu consagro, eu tenho uma responsabilidade de não sair pecando prematuramente e nem de ficar pensando no pecado também. Então tudo isso porque eu consagro o meu dia a Deus. Eu coloco diante de Deus e peço para o Senhor que eu venha andar, que Ele me ajude, que eu ande na dependência dEle. Amém, irmãos? E para andar dignamente diante de Cristo, eu preciso ser frutífero. Eu preciso ser produtivo em toda boa obra. Em toda obra boa. Não é qualquer obra, obra boa. E não apenas uma determinada obra. Em toda obra. Toda. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, vai fazer alusão daquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Daquilo que Agostinho falou, que quando na procura de Deus ele se adianta e vem, olha só o que fala, vocês não me escolheram. Porque nós ouvimos muitas vezes, eu escolho Deus. E a palavra de Deus fala, vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto, no singular. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Muitas vezes eu não recebo porque eu não peço. Muitas vezes eu não sou agraciado, abençoado porque eu não peço. Eu estou andando fora da vontade de Deus. E é muito simples andar dentro da vontade de Deus. Como eu falei aqui, eu não vou estar isento de coisas ruins. Mas o Senhor me protege, o Senhor me dá segurança, o Senhor me guarda todo instante, no ir e no vir, Deus está me guardando. Então isso é bênção na minha vida. Vocês não me escolheram, isso é fundamental importância, isso é bênção. Sinal que Jesus, ele veio primeiro. Então não foi eu não tinha essa capacidade, irmãos, eu não tinha. Se eu não tivesse Cristo hoje, por exemplo, eu ia ao encontro dele, eu tinha esse desejo, mas eu não tinha força, sabe por quê? Porque Satanás está o tempo todo tentando travar a minha ida até Cristo. Está o tempo todo. Então, graças a Deus, porque Cristo veio ao meu encontro. E Ele me achou uma ovelha perdida. Uma ovelha suja que precisava ser podada. Tirar dos espinhos ali, ó, os carrapichos. E ninguém está totalmente limpo. Nós precisamos, essa limpeza é feita pela palavra de Deus. Isso que o Senhor deseja para nós. Que possamos estar crescendo sempre no conhecimento dEle. Isso não é algo que acontece uma vez. Isso é algo que vai acontecendo todos os dias. Exercícios espirituais. Nós fazemos, o Daniel falou que exercício físico. Isso é ótimo, eu preciso fazer. Nós precisamos fazer. Amém?
E os exercícios espirituais também. Oração, leitura da palavra, jejum, cantar louvores a Deus. Então o louvor dentro de casa, eu não estou dizendo aqui para você aumentar o volume do seu som para ir para o vizinho, porque hoje é feio fazer isso. Cada um, né? Cada um escuta a música que quer, mas baixinho. Porque isso é educação. Eu não posso ligar uma música alta para que o outro se converta. Antigamente tinha muito isso, né? Eu não sei se ainda tem. Vou ligar uma música gospel aqui para o outro ouvir e vai se converter. Não, ele vai ficar com mais raiva ainda. E ele não vai se converter coisa nenhuma. Dependendo ainda quem canta, misericórdia. Então não vai, que bênção, olha, deixa eu ouvir. Não, cada um tem um gosto musical, cada um pensa de um jeito, então não é isso que é uma forma de evangelismo. É ser educado com o vizinho. Bom dia, vizinho, tudo bem? Como vai? Mas ele não olha para a cara, mas pelo menos a minha parte eu fiz. Mas então não vai ser de outra forma que eu vou tentar evangelizar. Mas o louvor em casa é bom ouvir. Porque isso também transmite graça dentro de casa. Amém, irmãos? E terceiro, ter o poder de Deus. Uma coisa é conhecer a vontade de Deus e ser capaz de fazê-lo. Tendo o poder de Deus é outra coisa. Quando eu compreendo isso, muda toda a minha compreensão em relação ao poder de Deus. O que é o poder de Deus? Lá em Atos 1,8 fala o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Araçatuba, Birigui, Bilac, Lins, Piacatu, Gabriel Monteiro, entende? E até os confins da terra. E esse poder é para evangelizar, esse poder é de tirar toda a timidez, toda a vergonha de falar de Jesus. É aquele meu filho que muitas vezes eu não falo porque eu tenho vergonha. É na minha família, quando eu chego lá na roda, eu não consigo pregar Jesus, eu não consigo fazer, por exemplo, os meus comportamentos não refletem Cristo. Esse poder me dá o Espírito Santo. É somente pelo Espírito Santo que eu posso ter esse poder. É aquele que venceu a morte. Aquele que teve a vitória sobre todas as coisas. Quem pode suportar diante de algumas coisas e manter-se de pé de tudo, por exemplo, que Satanás traz sobre aqueles que pertencem a Cristo? Quem é mais forte que o diabo aí? Levanta a mão. Nós somos fortes em Cristo. Em Cristo nós temos a vitória. Aí sim nós vamos ganhar de Satanás. Eu, particularmente, humanamente falando, tá? Nós, humanamente falando, nós não conseguimos vencer. Mas quando eu tenho esse poder de Deus, em nome de Jesus eu venço Satanás. Em nome de Jesus eu venço todas as hostes, as obras do diabo. E ele me reveste de graça. Deus me reveste para vencer o dia mal, mas eu preciso também buscar a vitória. Eu não quero ser um derrotado, irmãos, ninguém deseja. E o poder de Deus pode vencer a morte que você ia para o inferno e agora você está indo para o céu, e ter uma vida eterna. E só voltando um pouco ali, eu tenho orado por pessoas. Irmãos, Jesus veio e morreu por pessoas. Jesus morreu por vidas, morreu por mim, por você. Nós estamos aqui, foi por conta da morte de Cristo. E este mesmo Cristo deseja salvar outras pessoas. Então eu posso orar sim. Nós podemos orar. Agora, se ele não quiser, aí já é outro problema. É o problema da pessoa. Mas se a pessoa, mesmo que ela não queira, eu vou orar para o Espírito Santo quebrantar o coração dela. Então ore por vidas. Quando eu entendo que Jesus, como eu falei aqui, morreu por pessoas, eu devo amar pessoas. O poder de Deus pode dar força, permitindo que uma pessoa suporte o que Satanás traz muitas vezes. Uma opressão, uma depressão, uma ansiedade, qualquer outra coisa. Quando nós estamos em Cristo, nós temos forças. O Senhor vai nos fortalecendo dia após dia. E é nessa hora que nós vamos tendo vigor para vencer as coisas que Satanás tem trazido muitas vezes. Tentações, coisas que não são de Deus. Coisas que ele traz que não tem nada a ver com as coisas do céu. E é nessa hora nós podemos ter vitória. O poder de Deus pode dar compreensão e paz. Não importa sobre o quê.
Esse poder de Deus, ele nos dá a compreensão de tudo aquilo que está acontecendo. O discernimento que acontece, eu posso compreender e ter paz. Não importa o que ou o que. Deus me dá isso. O poder de Deus traz sobre isso, sobre mim. Pode me fortalecer, pode me animar. Quando tudo parece perdido, às vezes eu olho e falo, minha vida não dá mais. Já foi, já deu. É nessa hora que Cristo vem e te abraça, te pega no colo e fala, eu estou com você. Por que você está desanimado? Eu estou aqui. Ele vem e nos traz ânimo, nos traz alegria novamente. Sabe, começa uma nova semana, irmãos, já vamos colocando diante de Deus. Pai, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana de conquistas, que seja uma semana em que o Senhor venha estar protegendo, me guardando, me dando segurança, me dando todas as coisas que muitas vezes eu não consigo produzir. E Deus vai me abençoar. Irmãos, isso é bênção. Isso é muito bom. O poder de Deus, ele pode dar a uma pessoa esperança e segurança. Eu estou seguro em Cristo e tenho esperança em Cristo. Eu tenho esperança de dias melhores, eu oro para que cesse tudo aquilo que não vem do Senhor, embora o Senhor permite, assim como ele fez com Jó, ele permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, tocasse nos seus filhos, mas não na vida de Jó. Jó não tinha o poder de tirar a vida dele. Ele estava ali, todo arrebentado, com lepras, coçando com um caco de telhas, mas o Senhor é com ele e ele não reclamou. Ele não falou. A mulher dele, no momento de dor, no momento de tristeza, muitas vezes, ela disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Porque ela não estava suportando o que o marido estava passando. E nós não podemos julgá-la, por exemplo, a atitude dela, porque estava muito difícil. É a mesma coisa, você vê um ente querido seu passando muitas vezes por momentos difíceis, e muitas vezes nós colocamos a responsabilidade em Deus. Sempre tem um culpado, e muitas vezes nós culpamos Deus. Por que que Deus permite isso acontecer? Por que que Deus permite aquilo outro acontecer? Irmãos, é a vontade soberana de Deus. Muitas vezes eu não compreendo, eu vou entender depois, mas a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana é dele. Amém, igreja? Como nós podemos obter esse poder? Através da oração. Ore. Ore até conseguir orar. Ore, ore. Muitas vezes eu não vou conseguir orar, mas eu vou treinar isso, vou treinar a oração. E Deus começa a me capacitar. Deus começa a derramar sobre mim essa unção de poder, dessa nova vida, uma vida de conquista. Sabe, conquistar, irmãos, conquistar coisas para o reino, principalmente. Não estou dizendo somente coisas aqui nessa terra, não estou dizendo isso. Para a gente conquistar coisas espirituais, vidas, falar do Evangelho de Cristo, para que as pessoas se arrependam. E isso vem tudo através da oração. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus para ser um tipo de cristão que Ele deseja, que o Senhor deseja. Nós precisamos andar dignamente diante de Jesus para ser um bom exemplo para os outros. Quando as pessoas olham para mim, elas veem um bom exemplo. Elas se achegam aos pés de Cristo por minha causa, ou ela espanta, ou eu sou um repelente de pessoas. Entende? E isso eu vou também prestar contas. Somente pelo poder de Deus, que é dado através da oração, nós podemos mudar e entender o que Deus deseja, para que eu seja aqui nessa terra. Quem você é em Cristo? Se posicione. A igreja foi instituída por Cristo aqui na terra para que pregássemos o evangelho dele. Ah, mas então a igreja está além ou está aquém da política? Não. Nós temos uma consciência, nós conscientizamos pessoas do que está acontecendo, mas candidato A ou B, nós não intrometemos. Tanto é que nós não abrimos o púlpito para a política. Esse altar aqui, ele é consagrado para as coisas de Deus. E hoje, irmãos, a igreja está politizada. Hoje, se você, de repente, você está olhando, é o tempo todo. E nós vamos saindo fora da vontade de Deus.
Ninguém está falando que nós vamos viver alienados a isso. Não. Mas, gente, olha só. A igreja você vem aqui, você quer ser edificado. Você quer adorar Jesus. Você quer sair diferente da maneira que você entrou. Aí você vem e começa a falar de política aqui em cima. Vamos conversar depois, não tem problema. Mas o púlpito é para pregar o evangelho de Cristo. Então cuide, igreja. A igreja precisa se conscientizar disso também. Amém? Não é porque algumas coisas vão acontecendo que nós temos que entrar na onda. Porque ondas, elas vêm e vão. Daqui a pouco é outra coisa. Então não, o evangelho, a igreja é de Cristo. Ponto final. Chega na sua casa, declare bênção lá. Sabe, declare, ele fala que o Senhor esteja aqui na minha casa. Declare sempre a bênção na tua casa, no teu trabalho, no teu carro. Que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas famílias, minha esposa vai orar. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença as nossas casas, ó Deus, as nossas famílias, daqueles que estão nos assistindo neste momento, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando cada lar. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada coração. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, Senhor, a cada esposa, Senhor, a cada mãe, Senhor. Cada mulher, Senhor, venha ser fortalecida pelo Senhor, dando graça, Senhor, sabedoria, Senhor, diante da sua casa. Que elas venham ser fortalecidas, ó Deus, a cada dia pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, ó Deus. E seja abençoando, Senhor, cada homem, Senhor, cada chefe de família, dando, Senhor, graça a cada um. Que cada pai, Senhor, que cada chefe de família, Senhor, possa, Senhor, ter o seu sustento, possa, Senhor, ter o seu emprego, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo portas de empregos, ó Deus, aqueles que precisam, Senhor, de clientes, ó Deus, que necessitam de outras pessoas para estar ali, que o Senhor possa estar levando pessoas abençoadas, ó Deus, para abençoar, Senhor, cada um, ó Deus, que tem o seu trabalho, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser um povo abençoado pelo Senhor, que as nossas vidas, Senhor, as nossas casas, nossas famílias, ó Deus, venham ser consagradas a Ti, ó Deus, abençoe a cada lar, Senhor, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça, a Tua presença, Senhor, acampe os Seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pelos Teus cuidados, pelos Teus livramentos sobre nós, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco, Senhor, mesmo, Senhor, em dias difíceis, ó Deus, nós cremos que o Senhor está no controle, nós sabemos que o Senhor é Deus, ó Deus, que o Senhor sempre está cuidando dos Teus filhos, ó Deus, e nós te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de chamá-lo de Pai, ó Deus. Nos leve, Senhor, debaixo da sua santa proteção para os nossos lares e nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu falar algo bem rápido para te ajudar. Quando eu estava instável na vida cristã, a minha vida, é sério isso, não ia, não caminhava. Quando eu estava assim, ó, um pé lá, outro cá, não se posicionava, a minha vida não deslanchava. Vida em todos os sentidos mesmo. Então, avance. Seja estável na vida cristã. Seja alguém coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, para que o Senhor venha usar a tua vida. Para que você seja bênção na tua casa. Para que os teus filhos olhem para você e desejem segui-lo. Tá bom? Então não seja assim na vida. E até na casa de Deus, seja frequente, em nome de Jesus. Para que você tenha uma vida abençoada. Levante as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e todos de casa também, fiquem na paz do nosso Deus.